Então, pessoal, agora a gente vai resolver o exercício 5. O que ele está pedindo aqui? Para adiantar, já criei o arquivo. Criar pastinha, exercício 5, o arquivo exercício 5.c e o txt para a gente fazer daquele mesmo jeito. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui? Ele pediu para a gente calcular o consumo do carro em relação à distância. Então, basicamente, ele falou que no input a gente vai receber dois valores. Um vai ser inteiro, valor x, que vai representar o total da distância em quilômetros, e um segundo, que é um ponto flutuante, que vai representar o gasto total de combustível com um dígito depois do ponto, né? Um dígito de casa decimal. E a saída vai ser com três dígitos de casa decimal, né? Três dígitos depois do ponto seguido pela mensagem quilômetro por litro, que é o consumo médio, né? Então vamos começar. Para a gente já adiantar, já vou copiar essa estruturinha, vou jogar aqui a estrutura, só para a gente ser um pouco mais dinâmico. E vamos aqui começar. Início, vamos à linguagem natural novamente, né? Certo? O que a gente precisa fazer? O exercício já disse que nós temos dois valores que a gente vai precisar ler. Um é um inteiro, né? Então vamos lá, declare um valor x, que significa distância. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar distância mesmo, em vez de x. Distância. Essa distância é um inteiro. E a gente também vai ter o consumo. Consumo total. Vamos botar assim, consumo total, né? Ou só consumo. Vou deixar só consumo. E ele vai ser um float. Vai ser um ponto flutuante. Beleza. O que acontece? Ele diz que a gente precisa ler, então leia, né? Vamos ler separado dessa vez? Distância, mas a gente poderia também colocar junto. Vamos fazer junto e separado e vamos mostrar as duas situações, que a gente vai ter o mesmo resultado. E vamos só voltar no exercício, ele quer que eu leia primeiro a distância, que a distância é o seu total em quilômetros, e depois a gente vai ler o consumo de combustível total, que é um float. Então, vamos ler. Leia, consumo. Exatamente. Consumo. Isto. Beleza. As duas informações lidas. O que a gente vai fazer agora? Nós temos que calcular o consumo médio. Então, o que a gente vai fazer? O consumo médio, ele fala que eu tenho que ter três casas decimais. Então, se eu tenho três casas decimais, logo é um ponto flutuante, né? Um float, ou um double. O double nada mais é que um float maior, com mais casas decimais ainda, mais precisão. Mas ele não falou que precisa ser, então eu posso usar um float normal. Então vamos lá. É, Vamos adicionar aqui dentro do float agora uma segunda variável chamada, vamos chamar de média, né? Que é o consumo médio. Beleza. Então vamos começar nossos cálculos. Dentro do consumo médio, o que a gente vai fazer? Eu tenho a distância. Como que a gente calcula o consumo médio? Distância percorrida, né? Dividido pelo consumo total. Consumo dividido pelo consumo total. Teremos o consumo médio, correto? Vamos lá. E por fim, ele quer que eu escreva isso. Deixa eu ver aqui a frase que ele quer. Ele só pediu para a gente escrever quilômetros por litro no final. Vamos copiar essa mesma frase, colar aqui. No lugar disso, o que a gente vai colocar? Só para facilitar a nossa construção, porcento, ponto 3, que significa 3 casas decimais de precisão, como é um float, f. Então, é um float e nós vamos mostrar 3 casas decimais de precisão depois da vírgula. Fechou. Então, aqui temos a nossa estrutura do programa. Vamos começar? Já incluímos o stdio.h, a estrutura inicial do int main já está construída, né? Então vamos lá, vamos começar pelo inteiro. Vamos declarar int distância, ponto e vírgula. O próximo é float, né? Float, vamos ter o consumo. Opa,
consumo, e vamos ter a média. Vamos colocar a média mesmo, né? Ficou estranho, média. Ponto e vírgula. Opa. Então, o que que a gente precisa fazer agora? Scanf. Vamos ler. Só um detalhe, a gente nunca pode ter... Opa, um pouquinho que eu fiz uma baguncinha. A gente nunca pode ter um espaço entre uma função e os parênteses dela. Se você der um espaço, ele provavelmente vai dar erro. A não ser que tenha algum plugin, alguma coisa para corrigir isso. Mas ele vai dar erro, ele precisa ficar colado o espaço. Em fórmula matemática, a gente pode dar esse espaço. Fora de fórmula, não. Então tá, vamos ler primeiro a distância, né? A distância é o que? É o inteiro, né? Então, inteiro, %d, vírgula, e comercial. Depois eu vou dar uma explicação melhor por que a gente usa o e-comercial para alocar o valor na memória. E-comercial, distância, né? Beleza. Depois a gente vai ler, ó, um comandinho que você pode usar, Alt, Shift, setinha para baixo, copiou a linha. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ler um float, né? Como é que chama esse float? Consumo, certo? São as duas variáveis que a gente vai pegar. Então vamos lá. Agora vamos calcular a média. A média vai ser igual a distância dividida pelo consumo. Então vamos lá, distância dividida pelo consumo, ponto e vírgula. Opa. Certo? E agora eu preciso printar isso no console. Printf, abre parênteses, abre aspas. Vamos lá, porcento é um float, né? Então %f. O que a gente vai fazer? Vamos definir que eu quero só 3 casas decimais. Espaço, e a gente tem que digitar quilômetro barra litro. Deixa eu só confirmar se o K... Ah, não, o K é minúsculo, isso mesmo. Pronto. Fechou. Vamos compilar para a gente ver se está tudo certo. Salvei. Vamos lá. GCC. O nosso arquivo chama... Opa, a gente tem que chegar na pasta, né? Que a gente não está na pasta. Lá, vamos lá, ls, olha lá. Não estamos na pasta do exercício. Vamos reabrir o terminal na pasta, né? Exercício 5. Abrir terminal integrado. Pronto. Agora pode observar que a gente já está na pasta. Se eu der um pwd, inclusive, deixa eu aumentar aqui. Se eu der um pwd, você vai ver que a gente está na pasta correta. Se eu der um ls, você vai ver que o nosso arquivinho .c, exercício 5.c, está aqui. Então vamos lá. GCC, exercício 5.c. Vamos compilar. Olha lá, tivemos um errinho aqui. .3f. Acabei, olha que interessante. Ele está mostrando aqui, eu estou com um double aqui, né? Na verdade é só um ponto flutuante. E que eu não coloquei, olha lá. Eu tenho a declaração que ela vai aparecer no meu print, né? Mas eu não coloquei a variável. Acabei esquecendo, vírgula, média. Vamos salvar de novo. Vamos tentar compilar novamente. Olha lá, agora compilou. Vamos dar um clear para o terminal limpar. Fechou. Só passar aqui para sair. Então vamos lá de novo. Ponto barra, né? A ponto out, que é o nome do arquivo. Opa. Que é o nome do arquivo que foi gerado. Como a gente não renomeou, ele vem com esse nome. Então vamos executar. Certo, vamos jogar uma distância de 100 km, né? Enter. E vamos jogar um consumo de... Vamos jogar uma conta fácil, 10 km, né? A distância, ou o consumo vai ser de 10 km por litro. Esquecemos novamente do barra N, eu sempre esqueço desse bendito. Então vamos aqui, ó, compilar novamente, GCC, exercício 5.c, Enter. Vamos rodar novamente. Agora vamos, já testamos, né? Então vamos testar novamente, só que aqui com as informações do exercício já. 500 km, né? E 35.0 a quantidade de litros gastos, né?
500 quilômetros, Enter, 35.0. 14,286 km por litro. Vamos conferir? 14,286 km por litro. Então, deu certinho. Vamos fazer uma modificação rápida só para a gente testar. Barra, barra. Aqui eu vou adicionar um porcento F. E aqui no final vamos ler primeiro a distância e depois o consumo. Aí, comercial. Consumo. Ctrl S. Vamos compilar de novo para a gente ver se deu certo. Olha lá, compilou. Porque eu posso sim ler vários tipos de variável com um comando só. Eu posso fazer isso. Inclusive, eu acho que eu vou deixar dessa maneira para quem for abrir o repositório e olhar, ver que tem as duas possibilidades de fazer. Vou até escrever assim, ó, barra, barra de novo. Aqui também funciona. Pronto. Então, tanto com separado como tudo junto, mesmo que sejam tipos de variáveis diferentes, ele funciona. Vamos testar? Ponto barra a ponto alt. Certo? Que os valores eu vou colocar? Eu vou colocar de novo, ó, 500 espaço 35.0, né? Ó, 14.286. Certinho? Deixa eu limpar o terminal aqui novamente. Vamos de novo. E olha que interessante, eu também posso dar um Enter, ó, 500, do mesmo jeito que estava antes. Enter, 35.0. Olha lá, de novo. Aqui, ó, vamos limpar de novo o terminal, vamos testar com outro valor. Vou jogar 800 quilômetros e agora vou jogar 34.2 de litros de consumo. 23.392. Nosso software, nosso algoritmo está funcionando. Vou copiar, Ctrl C, vamos lá no bcrowd. Ctrl V. Isso aqui eu vou apagar. Certo? Espero que como a gente... Opa! Espero que como a gente não usou X e Y, igual ele falou no exercício, espero que não tenha um problema. Vamos submeter. Ó. Eu tive um erro de compilação. Vamos ver o que aconteceu? Uai. Por algum motivo não copiei. Aqui de novo, né? Só recarregar para ter certeza que... Deixa eu apagar isso aqui. Aí. E vamos submeter isso. Aí tá mandando esperar 30 segundos. Beleza. Vamos apagar isso aqui. Agora foi. Vamos ver. Vai tá um pouquinho lento o site. Vamos recarregar aqui, ver se ele já vai ir. Ele ainda não carregou. Vamos ver. Ah, por algum motivo ele mudou aqui para TypeScript. Acredito que seja esse o... Opa, C Sharp não. C99. Acredito que seja esse o problema. Vamos tentar de novo. Ônibus. Uma beirinha. Aí. Aí. Prontinho. Código aceito. Mais um exercício finalizado. Carregamos.